Oi, meus amores, sou Cléo Moraes e sejam bem-vindos ao meu canal. Gente, eu estou com a mesma blusa, porque eu já falei pra vocês, essa aqui vai ser a blusa do canal, tá? Eu vou estar gravando vídeo com esta blusa, então se você ver mais vídeo com ela aqui, não ignora. Não é que eu não tenha outras roupas, tá? Não tenho muita, mas essa daqui é tipo a fardinha aqui do canal, tá? Gente, é o seguinte, hoje eu quero falar um pouco de mim, né? Me conhecendo melhor. Não vou falar muita coisa não, eu vou falar por etapa. Gente, é o seguinte, eu me chamo Maria Cleonice de Moraes, tá? Este nome, antes eu não gostava, né? Eu não gostava desse nome, mas hoje, né, com a mentalidade que eu tenho hoje, eu agradeço a Deus por esse nome, tá? Eu sou filha adotiva, convivi com a minha mãe até os 5 anos de idade. Hoje eu tenho 44 anos, tá? E é o seguinte, eu convivia com a minha mãe e tinha os meus irmãos, né? Eu tinha 2 irmãos e 2 irmãs, tá? Era 2 irmãs. Então o que acontece? Minha mãe, trabalhadora rural, ela cortava cana, limpava mato, semeava adubo, o que aparecesse ela fazia. Minha mãe me teve entre 14 e 15 anos, tá? Então, o que acontece? Minha mãe, eu não conheci meu pai, então minha mãe morava com um homem e ele se chamava João. Desse João, minha mãe teve 2 filhos com ele, um casal de filhos. Então, o que acontecia? Ele tomava umas, a minha mãe, ela saía para trabalhar, quando chegava cansada, eu tinha 5 anos, e eu que ficava em casa para tomar conta dos meus irmãos. Naquele tempo não tinha escola, ninguém estudava, tá? O estudo era ou trabalhar na roça ou dentro de casa. Então eu tinha que fazer o seguinte, eu tinha que cuidar de 4, né? Que o meu irmão, ele é encostado a mim. Ele já era grandinho, mas tinha os outros que eram pequenos, então eu tinha que tombar água. Tombar água, você sabe o que é, né? Carregar água no balde na cabeça, que água em canal de energia elétrica não existia. Então o que acontece? Eu carregava a água, eu tinha que ir para o rio, lavar os pratos e vim para. Isso eu deixava eles dentro de casa trancado. Ia lá, lavava os pratos com 5 anos de idade, vinha para casa. Aí eu ia lá, pegava água e dava banho neles, cá, entendeu? Subia, o fogo era de lenha. Eu tinha que subir em cima de uma lata de tinta para subir no fogão. E lá eu fazia o fogo e cozinhava, fazia o mingau lá, que me chamam gogó, chamam mingau, cada um tem um nome, tá? Então eu fazia lá a comida deles. O que tinha, a gente comia, botava a colher na boca dele e 2 na minha. 2 na minha, uma na dele. Gente, uma criança de 5 anos, que mentalidade ela tem para tomar conta de 3 pessoas, né? Era 2 irmãs e 2 irmãos. Era 2 irmãos, só que um era mais velho e tinha um que era pequeno, meu irmão, que ele hoje já é falecido, ele era pequenininho ele. Então fazia assim, aí além de tudo isso, roupa, fralda, não existia isso, tá, meu amor? Era essas camisas de malha que minha mãe abria no meio e ela lhe dava 2 fraldas. Ela saía para trabalhar, que ela saía de manhã logo cedo, então o que acontece? Ela não, quando ela vinha chegar já era à noite, ela saía de manhã, logo, assim, tipo 4 horas da manhã ela saía, quando ela vinha chegar era 6, eu creio que 6, 7 da noite. Era quando ela chegava. Então fazia o quê? Eu ia pro rio, lavava aqueles panos, porque eu não sei como é que eu lavava aquilo, e estendia numa cerca de arame. Quando ela chegava, ela dava, hoje ela fala, né, que dava graças a Deus, porque quando chegava tinha alguma coisa para colocar lá na criança de noite. Mas além disso, gente, era muito sofrimento. Eu apanhei muito. O meu padrasto, que era o marido da minha mãe, ele era muito perverso. Ele tinha raiva dela, ele batia em mim e batia nos meus irmãos, né? O meu irmão, que já era maiorzinho, que é encostado a mim, que eu tenho 44, ele tem acho que 42, uma coisa assim. Eu sou mais velha do que ele, 1 ano e 6 meses, a minha mãe fala. Então, o que acontece? Além de todo esse serviço, eu tinha que pegar, ele tomava conta de cavalo, eu tinha que, e tinha uma colcheia, a cocheira, não sei, cocheira, não sei. Era um local bem grande, onde tinha um coxo no meio, chama-se coxo, tá, gente? Bem grande, enorme, aquilo era bem enorme. Ali dentro tinha capim, colocava-se o capim. Além do capim, colocava-se o mel para o cavalo comer. Então, o que acontece? Eu ia,
Me jogava no lombo de um cavalo sem sela, nada, menina de 5 anos. Ia para dentro do matagal, lá eu cortava os capim, jogava em cima do cavalo e vinha para a cocheira. Eu tinha que tirar todo aquele resto de capim que tinha, porque o resto do cavalo não comia. Eu tinha que tirar todinho, então eu fazia o quê? Eu pegava tipo uma caixa, a bacinha de doce. Eu arrastava aquilo todinho, eu subia em cima porque eu era pequena. Eu entrava dentro e ficava jogando com o pratinho, a cuia aquela embalagem de doce. Então eu jogava tudo no chão. Tinha uma ferramenta que hoje eu não lembro o nome. Você colocava o capim aqui em cima de um pau e tinha aqui uma navalha. Então você puxava assim, ó. Lembra como você puxava e o capim já caía todo triturado. Você tinha que ter cuidado porque senão ele comia sua mão. Ali eu botava e triturava. Voltava para o mato, catava mais capim e fazia todo esse processo. Pegava o capim todinho para colocar dentro da cocheira todinha. Eu, como pequena, não tinha força. Pegava a lata, que era uma lata, essa lata de tinta era a lata do mel. Eu saía arrastando e com aquela bacinha eu tinha que botar dentro da cocheira todinho, melar aquele capim todinho, que era para poder os animais comer. Depois que eu fazia aquilo, eu tinha que varrer aquilo tudo, eu tinha que tirar e botar fora, que era para deixar tudo limpinho. Depois de tudo, tinha água, também tinha que botar água lá no canto para eles beberem. Montava em cima do lombo do cavalo, ia para dentro da capoeira, catar todos aqueles animais para botar todinho dentro da cocheira. Quando ele chegasse, ele tinha que estar todos lá dentro da cocheira, tudo limpinho. Eu tinha que cuidar dos meus irmãos, a criança de 5 anos, gente. Um cúmulo do absurdo. Então o que acontece? Quando ele chegava de longe, eu já avistava ele, eu ficava louca. Porque eu já sabia que eu não tinha feito, porque eu tinha feito o serviço lá, eu tinha que tomar água para quando ele chegar, ele tomar banho. O que acontece? Olha, cacete, eu apanhei demais. Eu tenho uma cicatriz aqui na testa, ó. Tá vendo aqui? Isso aqui foi uma enxadada que ele deu. Minha mãe foi pra feira no pleno domingo, com 5 anos. Ele foi pra feira e eu fiquei em casa. Eu tava lavando os pratos de coca, a cocorada, né? Então, o que acontece? A porta da sala para a porta da cozinha era um vão só. Ele pegou a enxada pelo cabo e ele jogou. Quando ele jogou, a enxada bateu aqui. Ali eu caí. Gente, isso aqui ficou uma ferida tremenda. O ser humano, o instinto de perversidade não... Gente, eu não tenho palavra não, sabe? Ele me batia de fio, de energia. Pedaço de pau que ele cortou meu cabelo todinho de facão. Beleza, passou. Eu tenho o meu corpo todo marcado. Ele queimava minha mão no fogo. Gente, era sufoco. Só que assim, ele era de bater, mas assim, de mexer, de bulir com a gente, ele nunca foi disso não. A raiva dela, da minha mãe, ele descontava em mim. Apanhei muito. Sim, aí, resumindo, né, um certo dia, aí eu fugi de casa com a minha tia. Fugi de casa, né? Porque não aguentei o cacete. Gente, tinha um lugar um lugar que buscava água, chafariz. Era bem longe. E nesse lugar tinham matado um homem. Tinham matado um rapaz lá. E nesse dia eu não peguei água para ele, o suficiente para ele tomar banho. Então quando ele chegou à noite, ele fez eu ir buscar água lá nesse lugar. Eu chorando, morrendo de medo. Porque uma criança disse, até eu já sou medrosa, eu tenho medo, eu tenho fobia de escuro, fobia de barata. Pânico, e se tiver muita gente, aglomeração de gente, eu fico louca. Até quando é pra ir assim no banco receber alguma coisa, o meu esposo vai, eu fico lá no lado de fora. Só entro num lugar que realmente só eu possa resolver. Mas se ele pode resolver por mim, nem lá eu vou. Passo o dia todo dentro de casa. Não sou aquela pessoa de andar na casa de ninguém, não bebo, não fumo, entendeu? Sou essa pessoa. Então vamos lá. Então o que acontece? Eu fugi com a minha tia, que Deus o tenha, ela já é falecida, né? Irmã da minha mãe. E, gente, eu tive uma experiência terrível. Quando eu cheguei, para chegar no interior, né, Boca da Mata, eu tinha que vir para Maceió e ela veio de carona. Eu sei que no meio do caminho, ela parava e ia lá para dentro dos matos, mal homem. E aí ficava eu e meu primo, filho dela, dentro do carro, que a gente era tudo pequeno, a gente ficava dentro do carro e ela ia lá. Quando chegou em Maceió, gente, eu nunca tinha visto a iluminação, a luz, uma claridade. Era candeeiro, gente, vela, não tinha isso. Então, o que acontece? Quando eu cheguei na rua, eu fiquei abestalhada, não tinha sandália, que eu fugi de casa descalça. Eu pisei numa lâmpada dessa fluorescente,
fluorescente, sei lá se é assim que chama, essa lâmpada de poste. Gente, cortou do meu dedo, do pé, né? O pé assim, cortou do primeiro ao o terceiro, quase o quarto dedo. Gente, abriu mesmo, abriu, porque você sabia, lâmpada é muito fina. Então, gente, eu sei que quando eu tornei, eu tava no hospital, tinham ponteado o meu pé, mas eu passei muito tempo que quando eu pisei, só eu mancava, pulava só do pé, não botava, quando eu botava o pé no chão, sangrava. Porque foi muito. Cortaram meu cabelo, botaram café, botaram açúcar, tudo que o povo podia fazer, colocaram no meu pé para que estancasse o sangue. Era muito sangue, então eu devo ter desmaiado que eu já tornei no hospital. Beleza, eu fui para casa da minha avó. Eu achei que lá eu ia ter paz. Gente, com essa família não existia paz, né? Esse povo não conhece o que é isso. Então dali foi, a minha avó morava com um cara, Zé Antônio. Soube que já morreu. Então ele tem uma prima que também ela já morreu, que é filha dessa minha tia que também faleceu. A gente foi eu fui pra lá e ele carregou ela e me levou junto. A gente foi pro sertão. Do sertão ele chegou em Murici, é uma cidade, né, do interior de Alagoas. Ele me deixou lá e foi embora. Eu fiquei na rua, sempre ele ia lá comer num mini restaurantezinho e lá eu conheci os meus pais adotivos, né? Conheci os meus pais adotivos e eu sempre ia lá. Ela falava assim: ô menina, cadê o seu pai? Eu falei: não é meu pai. Cadê seu pai? Eu digo: eu não tenho pai. E cadê a sua mãe? Eu falei: ah, minha mãe, ela tá na casa dela. Ela: você quer morar comigo? Eu: quero, lógico, óbvio, né? Eu já tinha passado na mão de um monte de gente. O povo quer ter filho não, quer empregado. Eu não sabia fazer as coisas, me tacava o pau e me jogava na rua. Então, o que acontece? Fui morar com esse casal e convivi com ele até os 14 anos. Voltando à história do meu padrasto, eu voltei com esse casal, né? Quando completei 14 anos, a gente voltou na casa dela, procurei a minha mãe e a gente foi na casa dela e lá eu fui pegar o meu registro, peguei o registro e depois eu fui embora. E quando eu voltei lá, ela já tinha mudado para Joaquim Gomes, que é uma cidade também, interior de Alagoas. Aí eu fui na casa dela. Então, quando eu cheguei lá na casa dela, nesse lugar, saí procurando, que eu não sabia a casa dela, até eu achei, cidade pequena. Aí ele me chamou, ele fez bem assim: vamos tomar uma guarina. Não sei se você sabe o que é. Guarina é tipo um refrigerantezinho pequeno. Eu falei: não, quero não, obrigado. Ele: não, bora, eu pago um bolo pra você. Eu falei: não, mas eu não quero. Gente, eu tinha raiva dele, sabe? Mas aí ele, bora, insistiu tanto, aí eu fui. Aí quando chegou lá numa barraquinha, ele pediu uma guarina, cajuvita era o nome. Ele pediu uma cajuvita e um bolinho de bacia, aquele que tem um papelzinho e tem um bolo. Ele pediu um bolo daquele pra mim, aí eu comecei a comer e ele falou assim pra mim: eu sei que eu fui muito mal, muito cruel. Hoje tampa, sabe? Porque foi muita coisa ruim. Gente, foi muita perversidade. Ele era muito mal. Ele me amarrava, jogava dentro do rego de lama podre lá, tá? Me amarrava no pé. Ele era muito mal. Me batia mesmo. Eu tenho o meu corpo todo marcado de cacete dele, de pau que ele me batia. Então, o que acontece? Ele chegou pra mim e falou assim: olha, eu sei que eu fui muito mal com você. Eu fiz muita coisa ruim com você, né? Mas eu quero te pedir perdão, que você me perdoe pelas maldades que eu fiz com você. Aí eu fiquei olhando assim pra ele, né? Aquela coisa quebrantou meu coração, porque eu não sou uma pessoa má, não sou uma pessoa ruim, rancorosa, não guardo raiva de ninguém, tá? Eu sou aquela pessoa, raiva momentânea, né? Machuca a gente se sente ofendido, se sente mal, mas aí ele me pediu desculpa, se você puder me desculpar, eu sei que eu não fui uma boa pessoa, eu não sou uma boa pessoa, eu fui muito mal, fui muito perverso, fiz coisas que até Deus duvida, né? Fui muito perverso, deixei várias sequelas em você, mas eu gostaria que se você pudesse me perdoar. Aí eu fiquei lá comendo bolo, né? Meu bolo. Aí olhar assim pra mim, aí ele ficou lá, ficou lá parado olhando pra mim, né? Aí eu olhei pra ele assim, eu disse: não, tá perdoado. Se depender de mim, está perdoado, entendeu? Certo que eu sofri muito, né? Fui muito humilhada, tudo, mas não tem problema não, está perdoado. Hoje eu não guardo raiva dele, né?
ele não foi uma boa pessoa, mas eu vou falar uma coisa para vocês. Ele fazia o que ele podia, né? O impossível. Ele sumia no meio do mundo, até na roça do povo ele ia lá pegar no que não era dele para alimentar os filhos que não era dele, porque minha mãe ainda não tinha filho dele. Minha mãe tinha filho, mas não era dele. Uma vez ele pegou a minha irmã pequena, ele chovendo, ela doente, ele jogou ela na chuva e minha mãe deu ela. Até hoje a gente não sabe dela porque por conta da maldade dele. A vizinha foi, pegou a menina e até hoje a gente não sabe. Tem uma irmã por aí. Mas é isso, meus amores. Na outra parte eu conto mais pra vocês, senão o vídeo vai ficar muito longo. Já tá com 15 minutos e pouco. Então é isso, se inscreve no canal. Essa é um pouco da minha história, né? Muito sofrida, mas eu estou aqui. Então vai ter a parte 2, vai lá que eu vou contar mais um pouco da minha trajetória, tá, gente? Beijo e não esquece de se inscrever, deixa o like e compartilha com os seus amigos para me ajudar.